Boa tarde a você que acompanha a TV Câmara. Nós estamos no ar com um clipe em eletrônico, 3396-4944, 3396-4944. Você pode ligar, mandar a sua pergunta. A gente tem se antecipado aqui à legislação eleitoral e, em função dela, nós estamos cumprindo aquilo que determina a lei eleitoral. Então, não teremos, neste período, até as eleições, vereadores discutindo as questões da cidade. Mas isso não significa dizer que o clipe eletrônico vai mudar. Você vai ter um novo olhar, novas visões, novos pontos de vista e uma discussão sempre muito pluralista sobre questões que cercam a cidade de São Paulo. Hoje, o tema é população de rua, moradores de rua. E nós trouxemos um especialista, a quem eu dou boa tarde, que é o professor Daniel de Luca, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele é antropólogo e é pesquisador do SEBRAP. É um prazer tê-lo conosco, Daniel. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigado. Também está conosco o Cacá Ferreira, que é fundador e presidente do grupo Anjos da Noite. Boa tarde, Cacá. Boa tarde, é um prazer também estar aqui. A gente agradece a tua presença aqui, espera contar com você mais vezes, inclusive. E ainda aqui, imediatamente à minha direita, o Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua no Estado de São Paulo. É isso, Robson? Isso. Tá tudo bem, meu querido? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco aí, com a camiseta de que os moradores de rua vão à luta. É. Estamos de luto, mas estamos na luta. Estamos de luto, mas estamos na luta. Legal. A gente vai conversar com... os números da população de rua na cidade de São Paulo denotam ou apontam que são 15.900. Há, segundo os dados da Prefeitura, 16 mil moradores de rua na cidade de São Paulo. Posto isso, eu queria começar jogando na mesa o seguinte recorte. Via de regra, quando a gente fala em população de rua, a gente está falando, no grosso da imprensa, em ex-dependentes químicos por álcool, por drogas ou pessoas que enfrentam patologias psiquiátricas severas, esquizofrênicos, pessoas que têm problemas mentais mais severos. Por si só, esse recorte, professor, não é um recorte já um tanto quanto preconceituoso e que cria uma outra segregação para a população de rua? Com certeza. Acho que uma questão importante é que a população de rua é a ponta do iceberg, né? Aquilo que a gente vê na cidade, a gente vê na rua, no espaço público, mas que tem a ver com a experiência metropolitana, tem um fluxo de populacional muito grande, gente que vem da periferia, gente que vem de outros municípios, né? E cada vez mais a gente está no aparato institucional de São Paulo, que é muito grande, tem uma presença grande de imigrantes, de refugiados. Então tem gente de outros países também que está chegando nesse mundo da rua. Então, chamar de simplesmente questão de saúde mental, de droga, que obviamente tem que ser atentado para isso, mas é simplificar muito um problema que tem uma estrutura, que tem uma dimensão, uma escala que extrapola o perímetro da região central de São Paulo. Sem dúvida. Qual é a sua opinião? Olha, eu também acho que essa colocação de que são drogados, existem isso sim, existem os dependentes químicos, existem as pessoas com problemas mentais, mas existem também as pessoas carentes, né? Então a gente tem que ver como um todo, porque senão a gente vai criar realmente um problema muito sério, porque você não vai ter técnica para ajudar, porque você vai na pessoa dependente química e você não vai na pessoa que realmente é carente das coisas materiais. Legal. Robson, você é presidente de um movimento estadual da população em situação de rua de São Paulo. Hoje, você é morador de rua? Não. Eu sou ex-agropecuarista de Alegrete, Rio Grande do Sul. Vivi nas ruas, quando vim aqui para São Paulo, fui vítima de um roubo. Vivi na rua, dormi nas calçadas e albergue durante 6 anos. 6 anos? Hoje eu tenho escritório para trabalhar para essa população, né? Então a gente vem trabalhando com essa população. 6 anos. E o que você pensa desse recorte que se faz, segundo o qual o primeiro termômetro da população de rua, o senhor que viveu essa realidade de ter sido morador de rua, e o primeiro termômetro é um termômetro que aponta que são dependentes químicos de droga, entorpecentes, álcool, ou esquizofrênicos, ou loucos, ou qualquer outro, às vezes um eufemismo, às vezes um tom mais pejorativo. Qual é a leitura que o senhor faz nesse sentido? Eu faço uma leitura mais, vamos dizer assim, como eu vivi isso na realidade,
Eu geralmente digo que tudo é botado num balaio só, como faz um balaio de gato, dizendo que a população de rua é drogada, são débeis mentais, são isso ou aquilo. Existe uma pequena parcela, mas muito pequena, de moradores de rua realmente que são dependentes, mas é uma parcela muito pequena. A parcela que tem transtorno mental também é outra parcela um pouco pequena, apesar que está aumentando por causa das condições que não são oferecidas melhora na rua, ela vai aumentando. Mas a questão principal é a seguinte: a comunidade não aprendeu ainda separar o que é a pessoa em situação de rua, o morador de rua, o trecheiro, o escondidinho e o dependente químico. Quando ele souber fazer essa divisão, aí ele vai saber entender melhor. Porque, por exemplo, o que nós chamamos morador de rua, que não existe morador de rua, se o cara morar na rua vai ser atropelado, vai morrer. Existe o morador debaixo de marquises, debaixo de viadutos, essas coisas. E a pessoa em situação de rua é aquela que estão em albergues, abrigos, moradia provisórias, hotéis sociais, cortiços e favela, porque estão sucessivos de uma hora para outra irem para a rua. O trecheiro é aquele que a gente encontra, às vezes, aí na rua, fazendo pintura, trabalhando com artesanato, que hoje ele está aqui, amanhã está no Rio, depois está na Bahia, depois está de volta aqui. Então ele passa no trecho. Esse é o trecheiro. O escondidinho são pessoas, alguns, né, não são todos, uma parcela muito pequena também, de ex-presidiário, que o Estado não oferece condições para ser inserido no mercado de trabalho, e o poder paralelo, então, o pega para fazer pequenos trabalhos, e que se travessa de morador de rua para praticar pequenos crimes junto à população de rua, né? E temos o dependente químico, que esses geralmente, que são uma parcela pequena, que hoje em dia vivem nas cracolândias esparramadas pela cidade. Daniel, e aí, meu caro? Olhando, o senhor que é antropólogo, você, Daniel, que é antropólogo, olhando esses aspectos heterogêneos, é a primeira vez, eu vou falar uma coisa muito sincera para o senhor, eu tenho 30 anos de jornalismo, é a primeira vez que eu ouço a definição de trecheiro, do cara que cumpre trechos em várias ruas de várias cidades. Eu não conhecia esse termo, imagino que vocês conheçam aqui na mesa, mas eu queria que você falasse sobre essas questões mais heterogêneas que foram postas pelo nosso amigo aqui, pelo Robson Mendonça. Não, é importante o que o Robson falou, porque marca a heterogeneidade da categoria. Então, a população de rua é uma categoria a priori estatística, estatal, portanto, é uma definição demográfica, inicialmente, que surge nos anos 90. É uma inovação no Brasil, não se tinha essa categoria, surge nos anos 90, sobretudo a partir do esforço da Luiz Erundina, né? A primeira gestão, digamos assim, que a gente tem preocupada com a questão na rua, e se fazem uma pesquisa, se constrói essa categoria população de rua. Naquele momento se define sobretudo a partir da ausência de casa, ausência de trabalho, uma distância com a família e tudo mais. Daniel, só para esclarecer, é importante ponderar, o Daniel não está dizendo que os moradores de rua surgiram a partir da década de 90. O que ele está dizendo é que a lógica de que os moradores de rua devem formar um contingente e serem observados como uma categoria social, esse movimento é um movimento de 20 e poucos anos aqui no Brasil. Não, exato. Sempre, desde que existe cidade, existe gente na rua, né? A ordem mendicante na Grécia e tudo mais. A questão é que, nesse momento, o Brasil pensa em ter política pública para isso. E bota um nome nesse alvo, nesse público-alvo, que é a população de rua. Até então não se tinha um nome. Era basicamente vagabundo, o tratamento histórico sempre foi porrada, violência. Como ainda é, mas não é só isso. Essa é uma diferença importante. Ainda é, o Estado penal e a polícia ainda tem uma violência muito forte, a população de rua, mas não é só isso. Então, quando surge essa categoria, se tenta dar um nome, dar uma cara para isso, né, de uma forma diferenciada. Hoje, esse termo, essa categoria é muito heterogênea, né? O Robson falou de algumas variações internas, a gente tem uma heterogeneidade gigantesca e cada vez mais, né? A maior parte da população, pelos dados da FIPE do ano passado, do censo que foi feito, que é subestimado, obviamente, quase 16 mil, foi dado, a gente sabe que é muito mais que isso, porque é muito difícil fazer pesquisa no universo tão... Uma característica forte de quem vive na rua desse universo é a mobilidade, a transitoriedade, o nomadismo. Então, como é que você vai limpar, varrer a cidade inteira? É muito complicado fazer um censo desse jeito. Mas uma característica é a mobilidade. Tá? E a mobilidade implica também em mobilidade no trabalho, mobilidade em relações afetivas, em relações familiares, né? Então é muito difícil você categorizar. A última pesquisa mostrou que cerca de 40% da população tem experiência prisional. Isso é uma coisa nova, comparado com as estatísticas passadas. Obviamente tem a ver com o encarceramento em massa que o Estado de São Paulo e o Brasil está desenvolvendo, né? Hoje o Brasil é o terceiro país com o maior número de presos no mundo.
né? E obviamente, quem está na rua está suscetível a tudo que está na sociedade, de uma maneira muito mais presente. E aí, Daniel, tem um dado interessante, isso que você falou. O Brasil é o terceiro país com o maior contingente de população carcerária do planeta, e se todos os mandatos de prisão fossem cumpridos, não há cadeia, já não há, mas aí não haveria espaço físico nas cadeias que pudesse abrigar o número de mandatos pedidos, porque, por exemplo, há casos como fiel depositário, pagamento de pensão alimentícia, que são casos sumariamente que você bota o cara na cadeia pelo não cumprimento de decisões judiciais nesse sentido. Sim, sim. Não, eu acho que interessante, mas só essa categoria de população de rua, ela é complicada. Então, o poder público tem que ter práticas diferenciadas, tem que ter uma atitude cuidadosa e historicamente, o poder público, inclusive, coagiu algumas ações privadas de atenção. Então, associações, grupos religiosos que atendem população de rua, em algumas experiências municipais, o poder público coagiu isso. Eu não sei como o Cacá vê isso, mas foi, inclusive, criminalizado em algumas atitudes de doação de alimentos. Cacá, né? como é que você vê isso à luz de uma discussão maior posta pelo Daniel de Luca, que envolve a palavra-chave das cidades e desse pensamento, que é cidadania? O morador de rua é alguém que lhe foi confiscado não apenas a casa, a perspectiva social, mas também a cidadania? Com certeza. As pessoas em situação de rua, eu vejo, o Robson falou, ele classificou, mas eu vejo como um todo as pessoas em situação de rua. Porque não existe morador de rua, existem pessoas em situação de rua. Eu vejo uma situação muito grave quando as instituições que prestam esse tipo de atendimento às pessoas de rua, elas sofrem alguma sanção governamental ou tentativa de sanção. Quando, por exemplo, o poder público diz que vai criminalizar as ONGs que dão assistência aos moradores de rua. Então, eu gostaria que o poder público tipificasse o crime. Se é crime amar o próximo, eu quero ser preso agora, né? Porque eu vou continuar amando na medida da minha capacidade. Agora, simplesmente querer impedir as instituições de fazerem esse tipo de trabalho, o poder público tem que cumprir a sua parte, que é constitucional, né? Se o poder público não faz, alguém tem que fazer. Então, as instituições como o Anjo da Noite, elas trazem para si a responsabilidade de fazer a diferença com esse pessoal. Por quê? Porque, na verdade, o morador de rua, as pessoas em situação de rua, eles são colocados como invisíveis na sociedade. Aí vem políticas higienistas, políticas que não têm nenhum viés de inclusão social. Na verdade, o que a gente percebe é que o poder público quer tirar da frente da mídia, tirar da frente do palco as pessoas em situação de rua, porque na visão deles isso deixa a cidade feia. Agora, tirar não é um programa de inclusão. Então, eu gostaria realmente de ver, por parte do poder público, um programa de inclusão social, mas de verdade, não um programa eleitoreiro, né? Então, é uma coisa que deixa a gente indignado. A gente teve até um problema muito sério e, de vez em quando, a gente sofre alguma abordagem da polícia, que uma vez chegaram até com metralhadora para intimidar o Anjo da Noite. Então, é uma coisa que deixa a gente extremamente indignado, porque você está cumprindo um papel de fraternidade, de amor, e você é abordado pela polícia como se você fosse marginal. Todo mundo uniformizado com o Anjo da Noite. Nós tivemos um caso na Boa Vista que simplesmente multaram todos os carros do Anjo da Noite. Então, eles pulavam. Aquele que era Anjo da Noite era multado, que tinha o adesivo do Anjos. Então, isso foi uma ação... Recente? Isso tem mais ou menos uns 3 meses. São 3 meses. Então, eu fiquei bravo. E qual é a resposta que o policial nos deu? Eu estou cumprindo o meu papel. Aí a gente fica... Qual é o papel da polícia? Eu queria perguntar para o Robson. O Robson foi morador de rua durante 6 anos e hoje ele tem uma representação como presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Robson, o nosso amigo, o Cacá Ferreira, falou que é preciso fazer um programa de inclusão social que seja verdadeiro. A gente lê muitos depoimentos, inclusive no Facebook, porque no Fazer Jornalismo hoje a gente tem depoimentos em páginas como SP Invisível, Rio Invisível, que são muito mais interessantes do que muita coisa que a gente lê nos jornais diários. Mas a gente tem visto alguns depoimentos de moradores de rua que dizem o seguinte: não adianta fazer albergue para mim se eu não puder levar o meu cachorro.
Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Que políticas públicas, meus caros, são essas que podem melhorar essa situação? O que os moradores de rua efetivamente precisam, além de respeito e cidadania? Olha, eu posso dizer o seguinte, São Paulo sofreu um retrocesso muito grande nesses últimos anos. Nós tínhamos antigamente os hotéis sociais, nós tínhamos moradias provisórias, nós tínhamos albergues para atender carroceiro, cachorros, canis para cachorro, tudo. Isso tudo terminou. Eles foram fechando albergue. E outra coisa, quando a população de rua diz que não quer albergue, ninguém quer albergue, porque albergue é depósito de ser humano, ele não faz inclusão social. Eu saio à noite fazer uma escuta na rua, junto com a ouvidoria, a defensoria, a gente sai escutar o morador de rua, e o que a gente vê, 90% do morador de rua não quer ir para albergue. Não quer porque ele não vê porta de saída. Então, o que se precisa criar é porta de saída. A atual gestão, quando ela pensou no projeto de curso profissionalizante, que foi o Pronatec, eu não vou dizer que não foi um projeto bom. Foi um projeto bom, só que faltou o principal, porque todo projeto que é feito para a população tem que ter um tripé. O antes, o agora e o depois. Então, se pensou em capacitar o morador de rua para o mercado de trabalho, mas não se pensou na empregabilidade para esse morador de rua. Então, não adianta eu fazer um curso de capacitação se eu vou ganhar um diploma e eu não tenho nem onde pendurar esse diploma, quanto mais um emprego. Então, o que precisamos, eu sempre digo, os políticos não têm vergonha na cara para dar a cara a tapa e escutar o morador de rua, ver o que é que ele precisa, quais são as suas necessidades, o que é a porta de saída, porque a porta de saída ela passa primeiramente pelo atendimento médico, que ele precisa de saúde, documentação, capacitação para o mercado de trabalho e empregabilidade. Aqui nós temos um PL que já passou em várias comissões, PL 111, que fala de empregabilidade para morador de rua, que ele diz o seguinte, que a empresa que ganhar licitação do poder público terá por obrigação de contratar no mínimo 2% de morador de rua. Então, a gente está vendo uma dificuldade muito grande desse projeto ser sancionado. Isso daria empregabilidade, principalmente para aqueles que fizeram o Pronatec. O movimento inscreveu 2.000 moradores de rua para o curso Pronatec. Desses 2.000, nós tivemos 280 que passaram no curso Pronatec e dos 280 que passaram, 3 tiveram emprego. Então, há discriminação por essa questão da empregabilidade e não se pensa em porta de saída. Aí se começa a criar projetos politiqueiros, né? Fazer aquela questão, entrou o governo, vamos trocar o nome desse projeto, isso aqui com outro nome fica melhor. Eu sempre digo, o projeto Braços Abertos ou o projeto Recomeço, são 2 projetos que eu vou dizer, até é bom. Agora precisa melhorar para ser bom de fato. Porque nós temos 3 projetos de combate às drogas, que é Crack é Fácil Vencer, Braços Abertos e Recomeço. Mas o retorno, de fato, de inclusão social nesses projetos é muito pouco. Ele precisa ser melhorado. E o melhorar ele, que eu digo, não é simplesmente dar Bolsa Crack, ou Bolsa Trabalho, ou Bolsa isso. É ir além disso. O ir além disso é formar rodas de conversa entre o próprio usuário, criar aquelas rodas de conversa, ver o que é que ele precisa para a empregabilidade, não é simplesmente dar aquele trocado para que o camarada... Porque a gente sabe que o poder paralelo, não sabe, está na porta do hotel esperando o dinheiro que ele ganha para comprar droga. Então, isso aí precisa ser revisto, isso aí precisa ser melhor pensado. A gente precisa convencer o empresário, convencer os governantes a dar emprego àquela pessoa em situação de rua. Que ele é um ser humano, que a sua dignidade só vai ser restaurada com empregabilidade. Daniel, veja que interessante, não só por força da experiência pessoal dele, a gente está falando da declaração que o Robson nos deu há pouco, mas não só por força desses 6 anos como morador de rua e de ter criado um organismo social que representa os interesses dessa população, mas às vezes as coisas são muito mais óbvias do que a gente pode imaginar e nem assim a gente consegue enxergar o aspecto dessa obviedade. Não adianta dar um curso profissionalizante para um morador de rua se ele não tem onde pendurar o diploma. Uma belíssima frase de uma coisa que está tão no nosso horizonte e que a gente não consegue
enxergar verdadeiramente. Não, de fato. Uma das políticas para trabalho da população de rua é capacitação, formação. Tem muita gente em albergue, usuário de abrigo, né, de casa de acolhida, que tem uma pasta cheia de diplomas de curso de capacitação. E se a trajetória da pessoa, ela já trabalhou em vários lugares, já é capacitada, né? Então tem uma questão estrutural de emprego. Agora, o fato que o problema é muito complicado. Ele é muito complicado. Uma coisa que tem que ficar clara, a população de rua veio para ficar, ela está aumentando e vai aumentar. E não é uma especificidade, um privilégio, por assim dizer, paulistano, é de todas as grandes metrópoles do Brasil e do mundo, né? Los Angeles, Paris, Londres, Tóquio, né? Essas cidades todas muda o nome, né? Homeless, Daclosam, são os domicílios fixos, muda o nome, as políticas também mudam, tem políticas que são mais interessantes, que a gente podia aprender com elas. E em São Paulo, o aparato institucional, o gasto público é muito forte em abrigos, né, em centros de acolhida, e cada vez mais em agentes de rua. Né? Então, é basicamente uma atuação, digamos assim, jusante, enquanto a produção, ou seja, pensar a população de rua para resolver o problema de quem já está na rua. Mas tem a produção, né? De onde vêm as pessoas? As pessoas vêm da periferia, né? Então, desintegração de posse, reintegração de posse. O Estado também produz população de rua. Quando um monte de gente sai das prisões, quem vai contratar? Né? Ninguém quer contratar um ex-presidiário. Então, são problemas. Então, como pensar a montante, né? A produção da população de rua, né? Eu acho que é uma questão complicada mesmo. Pensar na população de rua é só pensar uma questão pontual. A nossa telespectadora Maria Cecília, aqui do centro, ela ligou. Você também pode ligar, 3396-4944. Está na tela aí, ó, 3396-4944. Nós estamos discutindo a situação dos moradores de rua na cidade de São Paulo, políticas sociais, políticas públicas, esse universo que os representa. A gente está com uma edição especial do Clipe Eletrônico. O Robson Mendonça, presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, está conosco. Também o Daniel de Luca, que é esse que acabou de falar, que é professor, antropólogo da Faculdade Escola de Sociologia e Política de São Paulo, pesquisador do SEBRAP, e o Cacá Ferreira, fundador e presidente do Grupo Anjos da Noite. A Maria Cecília do Centro, retomando o que eu ia dizer há pouco, ela nos telefonou e ela disse o seguinte, que ela conhece várias cidades do mundo, como você acabou de citar, Daniel, e que ela nunca viu nada como São Paulo, que falta a perspectiva social em São Paulo, uma questão que envolve oportunidade, que envolve tratamento, que envolve respeito, que envolve um olhar social sobre esse contingente. Eu queria que o Cacá falasse sobre essa questão, respondendo a Maria Cecília, a quem a gente manda um abraço carinhoso. Primeiro eu queria falar sobre a colocação do Daniel. Sim, meu querido. Que pena, né, que a população de rua veio para ficar. Nossa, é muito triste a gente ter que vir a um programa de televisão e ter que concordar com isso. A população de rua veio para ficar. Porque isso é falta de ação do Estado, com certeza. E com relação à colocação dessa nossa ouvinte, a população de rua, ela tem aumentado muito em São Paulo e ela não tem tido de verdade oportunidades de reinclusão social. Né? Por que ela não tem tido? Porque eu faço uma pergunta aos empresários só de São Paulo. Você daria emprego a um morador de rua que ele não tem domicílio, ele não tem documento e não tem, muitas vezes, antecedentes criminais, um atestado. E às vezes ele não é um ex-detento, ele não é nada disso, é só uma pessoa que não teve oportunidades. É uma pessoa que perdeu a sua referência familiar. E todo mundo diz, o morador de rua ele está na rua porque quer, porque ele não quer trabalhar. Então, a primeira pergunta, quem daria emprego para o morador de rua? Então, mas de verdade. Então, efetivamente, acho excelente o que está posto. E eu não quero nem me atrever a responder essa pergunta, mas provocando um debate entre vocês nesse sentido, um dos primeiros condicionantes para que você tenha um emprego é uma conta de luz que informa onde você mora. Pois é. Não tem nem luz, quanto mais a conta. Exatamente, a luz é a luz do poste, quer dizer. Sim. Né? Não, e por mais que seja... Primeiro que, obviamente, que a gente está falando numa questão social das mais densas. Só que, por si só, o processo de recursos humanos e de seleção já está contaminado a partir daí. Sim. Primeiro, você veja bem a pessoa na situação de rua. Ela já está com a roupa toda suja, ele não tem uma aparência socialmente aceitável, né? E aí ele chega na empresa, primeiro ele nem consegue entrar. Primeiro que, para uma pessoa em situação de rua, ela não consegue nem pegar uma condução.
para ir em busca de uma colocação de trabalho. Ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela foi alijada do meio social. Ela está completamente fora. Você vê, por exemplo, uma pessoa em situação de rua, ela não consegue entrar num shopping, ela não consegue entrar numa loja, não consegue entrar num restaurante para comer, mesmo que ela tenha dinheiro. Por quê? Porque a aparência dela, ela vai espantar os outros clientes. Por quê? Porque a gente já criou uma aversão a isso. Porque existe uma é série... nojento Aí eu isso. acho, meu querido, eu acho que aí, sem pegar o eco da professora Marilena Chauí, sem pegar o eco de gente que vai falar numa questão que reproduz uma lógica ideológica para a questão, mas a verdade é que boa parte das pessoas de São Paulo se preocupa com problemas que estejam no máximo na sua quadra. Passou da sua quadra, a cidadania ela não é tão amplificada a ponto da visão social. Eu não sei em que bairro o senhor mora, mas assim, a cidadania não é tão amplificada para que a gente olhe para a cidade como um todo, da qual a gente é parte nesse processo e tem responsabilidades, deveres, afazeres. Fala, meu querido. Eu queria só fazer uma parte do que ele disse, que eu sempre digo o seguinte, morador de rua não é coitadinho. Não mesmo. E morador de rua, hoje a maioria está documentado. A maioria tem documento. Eu tenho um morador de rua que vive no movimento, que é advogado formado e tem, agora com ampla dificuldade, montando seu escritório, né? Teve um jornalista, inclusive que essa casa aqui, através de jornalistas dessa casa, conseguiram tirar ele debaixo do viaduto e ingressar ele no jornalismo de novo, que está trabalhando. Então nós temos pessoas muito bem capacitadas morando na rua. Tivemos um médico morador de rua que morreu em frente ao UBS, criado para atender morador de rua lá na Barra Funda. Ele morreu em frente ao UBS que atende morador de rua. Quer dizer, até uma coisa ilógica isso aí. Agora, uma coisa que me preocupa muito nessa questão porque a gente, quando fala até para o serviço social do próprio município, se chega um cara com a roupa bem limpinha, uma calça bem limpinha, um sapato, vai no CRAS, por exemplo, CRAS Tiradentes, qualquer outro CRAS que vai, aí está bem limpinho, chega lá, eu quero um atendimento, quero fazer meu cadastro para uma Bolsa Família, eu quero fazer meu cadastro... Mas você é morador de rua? Você não tem perfil de morador de rua, porque morador de rua ele anda rasgado, ele anda sujo, ele anda com um cobertor embaixo do braço. Isso é um absurdo, entende? Quando a prefeitura não toma, né? Sim, então é aquele troço. Existe esse conceito errôneo sobre o morador de rua, da pessoa, porque eu digo, aquele tem que, de fato, optar por ficar na rua e não querer sair da rua por não ver nenhuma oportunidade oferecida pelo Estado para sua melhora. Que eu conheço pessoas que estão no albergue há mais de 20 anos. Não sai porque não tem uma porta de saída para ele. Como né? nós olhamos para os moradores de rua hoje e como nós deveríamos olhar para os moradores de rua? Eu acho que nós temos que olhar o morador de rua como um ser humano que está sem falta de oportunidade. Ele não tem uma oportunidade, porque quando a pessoa me diz, olha, senhor Robson, o senhor tem que fazer um trabalho para incluir essa pessoa na sociedade. Eu digo, Deus me livre, Deus me livre. Uma sociedade hipócrita, imbecil que está aí, porque o morador de rua nunca saiu da sociedade. A sociedade é que nunca aceitou ele. Então tem que pensar em incluir ele na comunidade, que a comunidade pensa como um todo. Então é mais fácil a gente olhar e abraçar um cachorro sarnoso do que dar simplesmente um ouvido. É mais fácil a gente passar, meter a mão no bolso, dar R$1 para um morador de rua, do que chegar e escutar qual é o problema que ele tem. Essas são o diferencial que tem. O morador de rua nem sempre ele quer. O governo pensa, um prato de comida e uma cama resolve a questão do morador de rua. Não é isso que resolve o problema do morador de rua. O que resolve o problema do morador de rua é restabelecer sua dignidade. Todo ano, dia 21 de abril, eu faço na Praça da Sé, que agora nós fizemos o 13º Encontro Cultura e Cidadania, onde junto todas as secretarias municipais, estaduais e federais. Uma dá documento, outra faz isso, faz aquele atendimento médico, tudo, para botar ele no mercado de trabalho. Mas é um trabalho que não é feito só dia 21, depois tem continuidade disso, porque Daniel. isso é para a inclusão social. Não, é importante essa questão do tratamento, como a gente gostaria, como deveria ser tratado, né? Do ponto de vista do Estado e do direito, acho que tem uma coisa importante que é
a questão do estatuto legal desses caras, né? Dessas pessoas, tá? Que são como nós. Pensando em termos de cidadania, pressupõe o quê? Igualdade de direitos. Então, aquilo que é meu direito, que é seu direito, que é o direito da pessoa que está em situação de rua, no albergue, na periferia, todos nós teríamos direitos iguais segundo a Constituição. Então, a cidadania pressupõe direitos iguais. O que a gente vê cada vez mais, não só em São Paulo, em outras cidades, né, em outras cidades do Brasil, é uma lógica humanitária voltada à população de rua. O que eu quero dizer com isso? As práticas, o investimento público é justamente ligado quando o risco da vida está em jogo. Ou seja, esses caras é menos em direitos sociais que o Estado investe e mais em direito à vida. Ou seja, a pessoa é quando a atenção pública é justamente quando está frio, a pessoa está morrendo, né, quando tem assassinato. Né? Então, é justamente quando tem uma questão da droga, a polícia começa a ter uma repressão muito forte. Então, essa é uma lógica emergencial, uma lógica da urgência. Então, a pessoa está no risco, está no limiar da vida, está para morrer, vai morrer, não tem o que comer, a perna está pendurada, põe agente de saúde para levar para o hospital, para pôr um band-aid, tapar o buraco e ele volta o cara para a rua. Dá comida, o cara está passando fome. Não, mas habitação, trabalho, questões estruturais que fundamentam uma base comum da ideia de cidadania, de igualdade, de direitos iguais, isso não está colocado. Então, uma lógica dominante em termos do direito é quase um estado de exceção particular. Tá? Uma população que tem o Estado atua numa lógica de emergência, de urgência. Tá? Então, a criação das tendas agora, por conta dos frios, né? Então, morreu gente, ninguém morre por causa do frio. As pessoas morrem no frio, passando frio, e o frio e o infortúnio, né, do sofrimento no frio, ele é desigualmente distribuído. Então, quem sofre mais no frio são as mulheres, né? São os idosos, as pessoas que estão com a saúde debilitada. Então, o frio não mata em si. Né? O que mata é a situação, o que destrói, o que define o corpo do sujeito é a situação. E a ação do poder público é uma lógica humanitária. Vamos resolver, vamos tapar esse lugar, monta um barracão lá, coloca todo mundo ali. Mas, além do humanitário, o que deveria ser? Eu Qual acho é o olhar que o poder público deveria ter como agenda propositiva que estivesse além da questão humanitária? Uma questão básica é a cidade de cidadania. Tá? Aí o Robson está no movimento estadual, tem um movimento nacional da população de rua, são atores vinculados que estão querendo estabelecer um diálogo com o Estado. Né? A questão é em que medida os agentes, os atores, as instituições do Estado querem dialogar. Né? Quando a gente fala em democracia, a gente pensa em participação, em atuação. Só que muda a gestão municipal, muda as gestões, né? Cada gestão nova tem uma solução original para um problema que é permanente. Os problemas continuam, e aí o gestor tem uma ideia fantástica para solucionar um problema e as pessoas estão com as respostas. As pessoas na rua, né, que trabalham com isso, têm respostas ali imediatas. Vamos ouvir, vamos aprender com essas pessoas. Isso é um problema social da cultura política do Brasil. Só um minutinho, o que o senhor queria falar sobre isso, sobre essa questão? Porque o Daniel tocou numa questão central. O prefeito Fernando Haddad, por exemplo, criou de braços abertos da prefeitura sobre a questão do crack na região ali da Rua Helvétia, na região conhecida como Cracolândia. Aliás, eu acho o nome por si só, já acho uma desgraça, porque se institucionaliza a questão como um ponto cultural e um ponto referência do crack na cidade de São Paulo. Mas em que pese toda essa questão, o programa de braços abertos tem um preceito social de reinclusão, de fazer com que o número de moradores de rua, o número de pessoas dependentes químicas de crack seja um número menor. O que fazer além disso? Primeiro que eu não acredito nesse programa de braços abertos, porque eu queria saber onde é que estão esses braços. Quem é que abre esses braços? Porque você simplesmente pegar uma pessoa na Cracolândia, colocar num hotel e dar o dinheiro para ele ir lá comprar droga, porque acaba acontecendo isso. Por quê? Porque não tem um tratamento, ele não recebe nenhum tipo de orientação para largar a droga. E não recebe mesmo. A gente vê, o pessoal varrição de rua. Será que é só isso que o morador de rua pode fazer? E o que a gente observa nessas situações, inclusive a gente já viu até em programas de televisão, a pessoa vai o primeiro dia, vai o segundo, depois não vai mais. Né? Aí eles vão para os hotéis e é uma bagunça danada, sabe, um lugar totalmente insalubre, não tem nenhum tipo de orientação social para essas pessoas em situação de rua. Então, eu gostaria de saber realmente quantas pessoas, sabe, saíram da situação de droga em função desse programa de braços abertos, né? Porque o que a gente vê na rua não é nada disso, né? A gente vê, não é lindo o programa, mas na prática
eu acho que isso não está funcionando. Eu acho que não é esse o caminho. Eu também não sei qual é o caminho, não, mas o caminho é olhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a pessoa em situação de rua como cidadão, né? E dar os mesmos direitos. Quando você precisa... Olha só o absurdo que chegou ao nosso país. Você tem necessidade de fazer um estatuto para a pessoa em situação de rua. Você já está classificando o pessoal como uma coisa à parte. Eu acho que não precisaria, Segregando, né? não precisaria estatuto, porque tudo que o morador de rua precisa está previsto na Constituição. Direitos iguais e o governo tratá-lo como igual, né? E não criar um nicho à parte. Diga. Que é questão simples. Quando ele falou aqui, o morador de rua veio para ficar, não. Ele não veio para ficar, desculpe discordar dessa seu pensamento, porque São Paulo é o único estado brasileiro que tem uma lei própria para morador de rua, a Lei 12.316, Decreto 40232, né? E também foi aqui, numa discussão feita no Brasil inteiro, que o ex-presidente assinou aqui um decreto para a população em situação de rua. Então, não é estatuto que vai resolver. A gente só pode resolver a questão do morador de rua fazendo-se cumprir a lei. Lei existe e a lei é muito bem feita, foi muito bem pensada na questão de inclusão dessa população. Só que essa lei não é cumprida. Eu já fiz aqui nessa casa, no 8º andar, fiz por 3 anos a descomemorização da Lei 12.316. Convidei a autora da lei, a Aldaís Esposati, para estar discutindo a questão da lei aqui. Essa lei nunca foi implementada. Se essa lei não é implementada, como é que a gente vai tirar ele da rua? A gente simplesmente está aumentando. É a mesma coisa, saiu essa pesquisa que deu 16 mil. E a gente sabe que vai 28 mil o número de pessoas em situação de rua em São Paulo. Mas a questão é, se o número é 16 ou se é 28, as políticas públicas para esse contingente, e aí eu acho que a mesa como um todo concordou nesse sentido, precisam ser políticas públicas que tragam resultados expressivos no curto prazo. Sim, mas é justamente por causa disso. Porque quando eu contrato, gastando milhões para fazer uma pesquisa, né? E essa pesquisa não é bem feita, é uma pesquisa mascarada, simplesmente para dizer, não, a gente está preocupado, agora mediante essa pesquisa a gente vai criar programas de inclusão. Mas um programa mascarado, isso aí foge, aí vai fazer com que aumente. É como a própria secretaria diz, aumenta 1.000 pessoas em situação de rua por ano. Ela não falou que além desses 1.000 também tem os estrangeiros que estão chegando. Quando se faz uma contagem, onde tem morador de rua que mora dentro de cemitério que não é contado, onde tem moradores de rua que moram dentro de bueiro que não é contado, onde se passa o camarada da pesquisa e olha para uma barraca que está ali e diz, tem um naquela barraca, e às vezes tem 2, 3, então essa contagem é maquiada, é uma contagem não verídica, então jamais vai se criar política verdadeira para a inclusão social. Para se criar, primeiro precisa se fazer aquilo bem feito, ter um olhar diferenciado, como é que eu vou fazer isso? E fazer de uma maneira eficaz, não simplesmente alimentar a indústria da miséria, fazendo com que aumente mais a população de rua, sofra mais essas barracas que agora estão sendo colocadas para a questão de baixas temperaturas. Fui eu que pedi essas barracas, porque estavam morrendo e não tinham onde colocar eles. Quando a prefeitura disse que tem vaga, é uma mentira, porque são 10 mil leitos, não saiu ninguém de albergue. Como é que pode aumentar as vagas se não aumentou os albergues, se fechou os albergues? Se eu fecho a quantidade de leitos que eu tenho, eu diminuo, e ao mesmo tempo eu digo, diminuí, mas aumentou. Aumentou de que maneira? É muito fácil levar isso para a sociedade que não conhece a realidade. Então a gente tem que ter uma política verdadeira. A política verdadeira passa pelo o seguinte, falar a verdade, olho no olho e dizer para a sociedade, nós somos incompetentes para administrar esse problema. Nós temos que pensar, estudar e ouvir a população de rua, o que é que ela quer, o que é que ela acha melhor e qual a maneira de sair da rua. Legal. A gente não tem mais tempo, eu só queria pedir para vocês, então, a começar pelo Daniel de Luca, antropólogo, pesquisador do SEBRAP, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Um bom bate-papo, um bate-papo gostoso, propositivo em alguns momentos, de um olhar de quem conhece essa realidade, né? Queria uma mensagem final tua e deixar o contato, a gente está à disposição aqui na TV Câmara. Então, acho que tem uma coisa importante, né? Acho que quando eu falo que a população de rua veio para ficar, não necessariamente isso é uma coisa negativa em si. Aparente pode ser trágico,
tá? Mas é uma condição não só de São Paulo, de todas as metrópoles, como eu falei. Eu acho que a gente tem que aprender com esses caras. A gente tem uma dificuldade de aprender com eles. Eles são diferentes, têm uma forma de vida diferente, inclusive rompem nossos ideais do que é viver em cidade, numa casa, numa caixa de fósforo, que são nossos apartamentos, com um monte de imposto, conta no banco, trabalho, tabela, né? Um monte de documento, número. Eles têm uma outra forma de ver, a gente tem que aprender essas formas, tem que aprender a lidar com isso. Eu acho isso muito interessante, acho que pensar a rua como espaço da diferença, da diversidade, eu acho que também é uma forma de pensar o próprio direito à cidade. Tá? Eu acho que a gente tem que aprender com essas pessoas e tem que olhar não numa chave nem só assistencialista, muito menos só repressiva, mas numa chave também de aprendizado e educação. Não só o que a gente pode ensinar para eles, mas o contrário. Legal. Obrigado pela sua atenção. A gente está à disposição, viu, Daniel? Obrigado pela atenção conosco. Cacá Ferreira, sua mensagem final. Você que é presidente do Grupo Anjos da Noite, obrigado pela atenção conosco. Também estamos à disposição. Eu aprendi uma frase há uns anos atrás e eu vou trazer para que todo mundo reflita sobre isso. Em vez da gente ficar só terceirizando a responsabilidade, vamos trazer a seguinte premissa: todos os problemas são problemas de todos, né? Então, se nós nos engajarmos, a gente vai fazer parte da reformulação da vida dessas pessoas, da construção de verdade de um mundo melhor. Legal. Obrigado pela atenção. Obrigado. Parabéns pelo trabalho no Grupo Anjos da Noite, que a gente sabe da importância social desse trabalho que você lidera. Por fim, eu queria agradecer também o presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, o